Dia 272, Isaías 57, do versículo 14 ao capítulo 59, versículo 21. Então se dirá: aterrem a estrada, preparem um caminho, tirem os tropeços do caminho do meu povo, porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade e cujo nome é santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para verificar o espírito dos abatidos e verificar o coração dos contritos. Pois não farei litígio para sempre, nem me indignarei continuamente, porque, do contrário, o espírito definharia diante de mim, bem como o fôlego da vida que eu criei. Por causa da maldade, da cobiça do meu povo, eu me indignei e o feri. Escondi o meu rosto e me indignei, mas em sua rebeldia o povo seguiu o seu próprio caminho. Tenho visto os caminhos do meu povo, mas vou curá-lo. Também o guiarei e tornarei a dar consolação a ele e aos seus pranteadores. Como fruto dos seus lábios, criei a paz. Paz para os que estão longe e para os que estão perto. Diz o Senhor. E eu o sararei. Mas os ímpios são como o mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Para os ímpios, diz o meu Deus, não há paz. Grite a plenos pulmões, não se detenha. Erga a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo neste estado, ainda me procuram dia a dia. Tem prazer em saber os meus caminhos, como povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me por sentenças justas. Tem prazer em se aproximar de Deus, dizendo: por que jejuamos, se tu nem notas? Por que nos humilhamos, se tu não levas isso em conta? Acontece que no dia em que jejuam, vocês cuidam dos seus próprios interesses e oprimem os seus trabalhadores. Eis que vocês jejuam apenas para discutir, brigar e bater uns nos outros. Jejuando assim como hoje, o clamor de vocês não será ouvido lá no alto. Seria este o jejum que escolhi: que num só dia a pessoa se humilhe, incline a sua cabeça como o junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? É isso que vocês chamam de jejum e dia aceitável ao Senhor? Será que não é este o jejum que escolhi? Que vocês quebrem as correntes da injustiça, desfaçam as ataduras da servidão, deixem livres os oprimidos e acabem com todo tipo de servidão? Será que não é também que vocês repartam o seu pão com os famintos, recolham em casa os pobres desabrigados, vistam os que encontrarem nus e não voltem as costas ao seu semelhante? Então a luz de vocês romperá como a luz do alvorecer, e a sua cura brotará sem demora. A justiça irá adiante de vocês, e a glória do Senhor será a sua retaguarda. Então vocês pedirão ajuda, e o Senhor responderá. Gritarão por socorro, e ele dirá: eis-me aqui. Se tirarem do meio de vocês todo tipo de servidão, o dedo que ameaça e a língua ofensiva, se abrirem o seu coração aos famintos e socorrerem os aflitos, então a luz de vocês nascerá nas trevas, e a escuridão em que vocês se encontram será como a luz do meio-dia. O Senhor os guiará continuamente, lhes dará de comer até em lugares áridos e fortalecerá os seus ossos. Vocês serão como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca secam. Vocês reconstruirão as antigas ruínas, levantarão os fundamentos de muitas gerações e serão chamados de reparadores de brechas e restauradores de veredas, para que o país se torne habitável. Se vigiarem com os seus pés para não profanarem o sábado, se deixarem de cuidar dos seus próprios interesses no meu santo dia, se chamarem ao sábado de meu prazer e santo dia do Senhor, digno de honra, se guardarem o sábado, não seguindo seus próprios caminhos, não pretendendo fazer a sua própria vontade, nem falando palavras vãs, então vocês terão no Senhor a sua fonte de alegria. Eu os farei cavalgar sobre os altos da terra,
e os sustentarei com a herança de Jacó, seu pai. Porque a boca do Senhor o disse: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo para não poder ouvir. Mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus. E os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos. Porque as mãos de vocês estão manchadas de sangue, e os seus dedos de iniquidade. Os lábios de vocês falam mentiras, e a sua língua profere maldade. Não há ninguém que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo e andam falando mentiras. Concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Chocam ovos de cobra e tecem teias de aranha. Quem comer os ovos morrerá, e se um dos ovos é quebrado, sai uma víbora. As suas teias não servem para fazer roupa, ninguém pode se cobrir com o que eles fazem. As obras deles são obras de iniquidade, e atos de violência estão nas suas mãos. Os pés deles correm para o mal, são velozes para derramar sangue inocente. Os pensamentos deles são pensamentos de iniquidade. Nos seus caminhos, há ruína e destruição. Não conhecem o caminho da paz, nem a justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas. Quem anda por elas não conhece a paz. Por isso, o juízo está longe de nós, e a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz, e eis que há só trevas. Esperamos pela claridade, mas andamos na escuridão. Apalpamos as paredes como cegos, sim, como os que não têm olhos, andamos apalpando. Tropeçamos ao meio-dia como nas trevas, e entre os robustos somos como os mortos. Todos nós bramamos como ursos e gememos como pombas. Esperamos o juízo, mas ele não aparece. Esperamos a salvação, mas ela está longe de nós. Porque as nossas transgressões se multiplicam diante de ti, e os nossos pecados testificam contra nós. As nossas transgressões estão conosco, e conhecemos as nossas iniquidades. Temos sido infiéis e mentirosos contra o Senhor. Nós nos afastamos do nosso Deus. Pregamos a opressão e a rebeldia. Proferimos palavras de falsidade que concebemos em nosso coração. Por isso, o direito se retirou e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas praças e a retidão não pode entrar. Sim, a verdade sumiu, e quem se desvia do mal é tratado como presa. O Senhor viu isso e desaprovou o fato de não haver justiça. Viu que não havia ninguém e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Por isso, o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça foi o seu apoio. Vestiu-se de justiça como de uma couraça e pôs o capacete da salvação na cabeça. Pôs sobre si a veste da vingança e se cobriu de zelo como de um manto. Segundo as obras deles, assim retribuirá. Aos seus adversários, furor. Aos seus inimigos, o que merecem. As terras do mar, a devida recompensa. Assim temerão o nome do Senhor desde o poente, e a sua glória desde o nascente do sol, pois virá como torrente impetuosa, impelida pelo Espírito do Senhor. O Redentor virá a Sião, e aos de Jacó que se converterem, diz o Senhor. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu Espírito, que está sobre você, e as minhas palavras que pus na sua boca, não se desviarão dela, nem da boca dos seus filhos, nem da boca dos filhos de seus filhos, desde agora e para todo sempre, diz o Senhor. Filipenses capítulo 1, versículo 1 ao 26. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Dou graças ao meu Deus por tudo que lembro de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por vocês em todas as minhas orações. Dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque eu estrago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo.
pois Deus é testemunha da saudade que tenho de todos vocês no profundo afeto de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda a percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do furor de justiça que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. É verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, porém, pregam Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim podem aumentar meu sofrimento na prisão. Mas que importa? Uma vez que, de uma forma ou de outra, Cristo está sendo pregado, seja com fingimento, seja com sinceridade, também com isto me alegro. Sim, sempre me alegrarei, porque estou certo de que, pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que, com toda a ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim, não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por causa de vocês, é mais necessário que eu continue a viver. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês, para que progridam e tenham alegria na fé. Desse modo, vocês terão mais motivo para se gloriarem em Cristo Jesus, por minha causa, pela minha presença de novo no meio de vocês. Salmos capítulo 71, do versículo 1 ao 24. Em ti, Senhor, me refugio. Não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça e resgata-me. Inclina-me os ouvidos e salva-me. Sê tu, para mim, uma rocha habitável em que eu sempre possa me refugiar. Ordenaste que eu me salve, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, Deus meu, das mãos do ímpio, das garras do homem injusto e cruel. Pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança desde a minha mocidade. Em ti eu tenho me apoiado desde o meu nascimento. Tu me tiraste do ventre materno. A ti se dirige constantemente o meu louvor. Para muitos sou motivo de espanto, mas tu és o meu forte refúgio. Os meus lábios estão repletos do teu louvor e da tua glória continuamente. Não me rejeites na minha velhice. Quando me faltarem as forças, não me desampares. Pois os meus inimigos falam contra mim, e os que querem matar-me conspiram, dizendo: Deus o abandonou. Prossigam-no e prendam-no, pois não há quem o possa livrar. Ó Deus, não te ausentes de mim. Deus meu, apressa-te em me socorrer. Que sejam envergonhados e consumidos os que são adversários de minha alma. Cubram-se de vergonha e de vexame os que procuram o meu mal. Quanto a mim, esperarei sempre e te louvarei cada vez mais. A minha boca proclamará a tua justiça. O dia inteiro contarei os feitos da tua salvação, ainda que eu não saiba o seu número. Irei na força do Senhor Deus. Anunciarei a tua justiça, a tua somente. Tu me tens ensinado, ó Deus, desde a minha mocidade, e até agora tenho anunciado as tuas maravilhas. Não me desampares, ó Deus, agora que estou velho e de cabelos brancos, até que eu tenha declarado à presente geração a tua força e às gerações vindouras o teu poder. A tua justiça, ó Deus, se eleva até os céus. Grandes coisas tens feito, ó Deus. Quem é semelhante a ti? Tu que me tens feito ver muitas angústias e males, me restaurarás ainda a vida e de novo me tirarás dos abismos da terra. Aumenta a minha grandeza e consola-me novamente. Eu também te louvo com a lira por tua verdade, ó Deus meu.
Cantarei louvores a ti, ao som da harpa, ó Santo de Israel. Os meus lábios exultarão quando eu cantar louvores a ti. Também exultará a minha alma que remiste. Igualmente, a minha língua celebrará a tua justiça todo dia, pois estão envergonhados e confundidos os que procuram o meu mal. Provérbios capítulo 24, do versículo 9 ao 10. Os planos do tolo são pecado e o zombador é abominável às pessoas. Se você se mostra fraco no dia da angústia, é porque a sua força é pequena. Terminamos o dia 272, nós nos vemos amanhã no dia 273. Até mais.